Olá, queridos alunos, bom dia. Sou o professor Cinelli Rebouças, professor de Ciências, e estamos aqui para iniciar uma empreitada em relação aos conteúdos da primeira etapa. Então, o SAS está promovendo esses vídeos ao vivo, justamente para que vocês que estão em casa possam continuar os seus estudos de uma forma mais prática e efetiva, né? Lembrando 3 recadinhos. A equipe que está aqui trabalhando está seguindo todo o protocolo de segurança em relação à higienização dos materiais, higienização do ambiente, então um ambiente super seguro para os profissionais que aqui estão. E a resolução do seu vídeo, você vai acompanhando durante a aula. Se perceber que está um pouquinho ruim, você pode ir aqui no canto superior da sua tela e colocar para 720, tá bom? Lembrando que se você perder, porventura, alguma explicação ou se a conexão não estiver fluindo 100%, essa aula vai estar disponível, ela está sendo transmitida ao vivo, porém vai ficar disponível no YouTube para que você possa assistir a todo momento, para tirar todas as dúvidas, visualizar as informações que os professores estão passando. Vamos à unidade 1, ou seja, o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, iniciando com o capítulo 1 em forma de revisão, tendo em vista que vocês já viram esse conteúdo em sala de aula com seus professores. Então vamos lá, prepare um material e vamos iniciar a aula. O primeiro capítulo vai trabalhar as máquinas do nosso dia a dia, então justamente a questão das máquinas simples. Então, professor Cinelli Rebouças, como eu já havia falado, e vamos começar a revisão. Então, as máquinas simples, na física, esse termo em si, ele está reservado para pequenos objetos ou instrumentos que auxiliam as pessoas nas tarefas do cotidiano, como elevar, cortar, apertar, entre outras atividades. Lembrando, não são máquinas movidas a eletricidade, a outros meios de propulsão, eles são movidos de acordo com o nosso próprio esforço. Então, nós utilizamos a força humana para poder movimentar e utilizar essas máquinas simples. Vamos a alguns exemplos de máquinas simples, inclusive do nosso cotidiano, né? Então, um martelo, uma tesoura, uma alavanca, uma roldana, um plano inclinado, as famosas rampas, são exemplos de máquinas simples. Temos aqui algumas imagens de aqui uma alavanca, uma roldana ou polia. Aqui nós temos a representação de um plano inclinado, uma cunha, um eixo com uma roda e um parafuso. Lembrando que todos esses exemplos nós vamos estar especificando durante a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Tipos de máquinas simples. Nós temos a classificação. É formado por um objeto rígido, capaz de girar em torno de um ponto de apoio fixo, né? Então vamos lá. Na prática, nós temos aqui uma pessoa, ou seja, que vai estar exercendo aquela força para realizar um determinado trabalho. Nós temos esse objeto rígido, que no caso seria uma madeira, mas pode ser uma haste de metal, pode ser um tubo de metal ou uma coisa mais rígida que possa proporcionar esse movimento de alavanca. Nós temos aqui representado o nosso ponto de apoio, trabalhar com forças aplicadas. Então, nós temos 2 forças sendo exemplificadas nesse sistema. Então, nós temos a força potente, que é realizada pela pessoa, ou seja, você está potencializando ali uma força através daquela haste, daquela alavanca propriamente dita. Como o próprio nome fala, resistir àquela força potente, que seria a rocha maior. Então, isso aqui é o básico em relação às informações, contra outros exemplos do nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo clássico, é um brinquedo muito comum, inclusive nas praças, seria a gangorra. Então, a gangorra nós temos um sistema de alavanca também, onde nós temos uma haste, que seria a barra de ferro, as crianças vão ficar em posições opostas, e o ponto de apoio seria aquele eixo no qual a barra de ferro está fazendo o movimento. Outra situação no nosso dia a dia que nós podemos exemplificar seriam também as portas da sua residência, uma chave que você vai utilizar para tirar um parafuso. Então, também é um sistema de alavanca. Você tem uma força-resistência, que seria o parafuso, e a força potente, o seu braço que vai estar exercendo aquela força para realizar um trabalho. Lembrando também que existe uma característica da alavanca, que quanto maior a distância entre a força potente aplicada e o ponto de apoio, menor será a força aplicada para desempenhar aquele trabalho. Não entendi dobradiças e a maçaneta. Então, as dobradiças vão ficar fixadas
no arco da porta, e a maçaneta você tem a possibilidade de fazer o deslocamento, ou seja, abrir e fechar a porta. Por que essa maçaneta ela fica oposta às dobradiças? Justamente por conta dessa característica que eu informei. Quanto maior a distância, mais fácil, ou seja, menos esforço você vai estar realizando para realizar aquele trabalho, ou seja, para abrir ou fechar a porta. Maior, porém, quanto mais distante, menor força. Isso se aplica também a uma situação prática do dia a dia, que eventualmente pode acontecer. Um exemplo, o pneu do carro do seu pai furou, e ele precisa trocar aquele pneu. Ele vai utilizar uma chave de roda para realizar esse processo. Então, quando ele coloca lá, encaixa no parafuso, ele vai exercer uma força para realizar aquele trabalho. Quanto maior a extensão dessa chave, menor esforço ele vai estar realizando. Então, lembrando, quanto mais distante do ponto de apoio, menor esforço realizado. Mas as alavancas também estão presentes no nosso corpo, nos movimentos do nosso corpo. Então, nós podemos exemplificar aqui uma situação da nossa cabeça, do movimento da cabeça relacionado à elevação da cabeça, e também o movimento da mastigação, ou seja, o movimento da mandíbula, quando você está pressionando, triturando, mastigando algum alimento. Vamos exemplificar aqui a questão das forças que eu acabei de falar. No movimento da cabeça, você tem aqui as forças sendo aplicadas. A força potente ou força de potência vai estar na musculatura do pescoço, onde você vai exercer esse movimento. Você tem o ponto de apoio localizado na base do crânio, junto com a coluna vertebral, e você tem a força resistência, que é o peso da própria cabeça. Então, esse movimento de subir e descer, você está utilizando um princípio de alavanca. Mesma coisa também no movimento da mastigação. Então, eles consistem em uma estrutura que pode girar com auxílio de uma corda ou de um cabo de aço. Normalmente, uma estrutura esférica, lógico, que você vai utilizar através de um cabo ou de uma corda para realizar esse movimento. Podem ser classificados em dois tipos, em roldanas fixas e roldanas móveis. Vamos falar um pouquinho de onde nós encontramos essas roldanas no nosso dia a dia. Aqui nós temos um exemplo de uma roldana utilizada muito na construção civil, também ela é muito utilizada também em alguns poços mais antigos para você retirar a água. Na construção civil é mais comum utilizar isso para poder você elevar determinados materiais de construção. Isso vai auxiliar bastante quem está realizando aquele trabalho. E também nós podemos encontrar conjuntos de roldanas trabalhando interligadas, né? É comum encontrar também equipamentos de ginástica, equipamentos de musculação. Então você tem lá, de repente, na academia, um puxador que você vai exercer um determinado trabalho, com uma resistência sendo aplicada, e você tem um conjunto de polias ou roldanas lá trabalhando, interagindo para facilitar o seu trabalho. Vamos entender um pouquinho da diferença entre as duas roldanas, né? Processo de roldana fixa e as roldanas móveis. Nas roldanas fixas, você tem a seguinte característica: elas mudam apenas a direção da força aplicada. Como assim, professor? Não entendi. Vamos dar um exemplo aqui da questão de você erguer um material de construção. Você vai mudar a direção em qual sentido? Se eu preciso levantar um saco de cimento, a direção daquela força que eu vou aplicar é, no caso, para cima, né? A partir do momento que eu utilizo uma corda e uma roldana para erguer aquele saco de cimento, eu vou estar mudando a direção. Ao invés de fazer aquela força para cima, eu estou fazendo a força para baixo, eu estou puxando a corda. Então, você tem uma mudança da direção e do sentido da força aplicada. Então, essa característica dá a força necessária para erguer uma carga. Então, isso vai facilitar a questão do seu trabalho. Você vai realizar o mesmo trabalho, partindo do princípio físico, que é erguer um determinado objeto. Porém, a força que você vai exercer é uma força menor. Vamos dar um exemplo, ou seja, um determinado objeto com uma carga específica. Vamos dar um exemplo que são de 50 quilos. Então, para que você possa levantar ou erguer essa bola de ferro, que pesa e tem uma massa de 50, você tem que exercer esse movimento para baixo. Você está utilizando uma roldana fixa, mudando o sentido da força, porém a roldana móvel vai dividir essa carga, ou seja, esse peso que você estaria exercendo para levantar uma carga de 25 quilos.
Então, dependendo da quantidade de polias ou roldanas, monta 25. Então, você vai exercer uma força equivalente a como se fosse uma carga de 25 quilos. Compreendido? Vamos para frente. Então, é uma superfície plana e rígida. A inclinação dessa superfície faz com que o esforço para que você possa elevar ou descer um objeto seja menor. Lembrando, quanto mais inclinado ou íngreme for esse plano inclinado, maior força você vai aplicar para exercer aquele trabalho. Quanto mais suave a inclinação, menos esforço você vai aplicar. Vamos dar um exemplo prático. Você está na sua bicicleta, passeando aí no seu fim de semana, e você encontra uma rua com uma determinada inclinação, né? Tem uma ladeira. Se essa inclinação for muito íngreme, ou seja, a inclinação for muito grande, o ângulo da inclinação for maior, você terá um maior ou menor esforço. Consequentemente, você vai ter necessidade de se esforçar mais para poder subir aquela ladeira. Se for uma curva mais suave, para subir, vai ser mais tranquilo para você. Então, nós temos essa característica. E o plano inclinado é utilizado bastante, né? As entradas dos estabelecimentos comerciais. Hoje em dia, nós temos a questão da lei da acessibilidade, que é importante que prédios públicos, escolas, em todo local que você esteja, tenham rampas para facilitar o acesso, principalmente de pessoas que têm necessidades ou deficiência relativa a se deslocar. Então, é muito importante, inclusive, isso. Porém, a inclinação tem que ser controlada, não pode colocar algo muito íngreme, porque senão, ao invés de ajudar, vai realmente prejudicar e atrapalhar aquele usuário. Então, a questão da inclinação, já falei para vocês, nós temos várias aplicações no nosso dia a dia quanto à questão do plano inclinado. O plano inclinado, ele também pode ser aplicado em outras situações, né? Vamos ver agora. Nós temos uma máquina simples que se chama cunha. Então, a cunha não é nada mais, nada menos do que dois planos inclinados juntos. Então, nós temos dois planos inclinados trabalhando juntos, fazendo justamente a função da cunha. Professor, nunca ouvi esse termo, é estranho para mim o termo cunha, porém, com certeza você já visualizou no seu dia a dia. As lâminas, elas têm esse formato de cunha. É uma superfície triangular, que são justamente dois planos inclinados juntos, e quanto menor for essa superfície, a tora de madeira. Então, quando eu utilizo um machado muito afiado, a superfície de contato na extremidade é bem fina, consequentemente eu consigo cortar com maior facilidade. E o princípio vai ser esse da força. Você vai aplicar uma força na parte de cima, superior, a cunha, como tem esse desenho triangular, cortar. Então, plano inclinado é uma máquina simples, cunha também uma máquina simples, utilizando também o princípio de dois planos inclinados, trabalhando em conjunto. Temos outra máquina simples também, você de repente pode pensar, uma coisa tão comum, um parafuso, sim, mas é um exemplo também de máquina simples. O parafuso, ele é nada mais, nada menos do que um plano inclinado em volta de um eixo. Então, nós temos, se eu pego um cilindro, no caso aqui, e enrolo um plano inclinado ao seu redor, nós teremos a característica de um parafuso. E o parafuso tem a função de ajudar, ele facilita a entrada desse objeto na parede e também ajuda na fixação. Vamos dar um exemplo. Comprei uma TV de última geração, né? TV super cara, preciso colocar ela na minha parede. Eu vou utilizar um prego ou um parafuso? Não vou usar o prego, porque o prego ele tem a superfície lisa, consequentemente ele fica mais fácil de se retirar, bem mais complicado, porque esse papel do plano inclinado vai estar na superfície da parede, ajudando na fixação do parafuso. Exemplos, vamos lá recapitulando. Nós temos as alavancas, temos as roldanas e polias e o plano inclinado. Dentro do plano inclinado, a gente trabalhou outras duas, a cunha e o parafuso. Professor, e o que é uma máquina composta? O próprio nome já explica, né? Ela é composta por várias máquinas simples. Então, se eu tenho uma máquina que tem vários princípios de máquina simples trabalhando em conjunto, consequentemente, nós temos uma máquina composta. Então, a definiçãozinha, as máquinas compostas também nos cercam todos os dias, em todos os lugares. São formadas pelo conjunto de máquinas simples. Temos o exemplo aqui de uma bicicleta. Professor, a bicicleta é uma máquina
composta, sim, nós temos várias máquinas simples integradas aqui. Vamos lá, vamos detalhar aqui um pouquinho. Aqui eu tenho no pedal, onde você exerce a força para poder pedalar, você tem um princípio de alavanca, né? Força potente, força resistente, ponto de apoio. Mesma coisa que nós vimos no princípio realizado em uma, transmite o movimento para outra através da corrente, gerando uma propulsão na roda traseira. Nós temos o eixo, que é um exemplo também, fica obviamente no eixo da roda, e a roda propriamente dita, que também é uma máquina simples. Então, conjunto de máquinas simples formando uma máquina composta. Um elevador também é um exemplo de uma máquina composta. Então, nós temos vários princípios. Nós temos roldanas e polias que vão facilitar com que a cabine suba e desça. Temos um esquema de freio, ou seja, o esquema de frenagem de uma cabine, freio de emergência, ele utiliza cunhas, que quando aquela cabine se desloca, ela é utilizada para poder brecar, ou seja, para frear a cabine para que não aconteça nenhum acidente um pouco mais grave. Então, nós temos vários processos, engrenagens trabalhando juntas. Então, é uma máquina composta justamente por ter vários. E, por fim, chegamos aí ao término dessa revisão. Lembrando, foram os pontos principais do capítulo 1 que foram abordados aqui nessa aula. Lembrando a todos que essa aula está gravada, está sendo transmitida ao vivo, porém vai ficar gravada e vai ficar disponível no YouTube para que você possa assistir a todo momento. Você pode, inclusive, tirando as dúvidas, pausando, verificando as anotações, as informações dispostos, refaçam os exercícios que foram passados pelos seus professores, com o intuito de vocês estarem aprimorando cada dia mais o conhecimento de vocês. Então, Paulo.
Quer fazer o teste do áudio, não? A câmera libera sozinha, é? Vai aparecer meu nome ou eu tenho que me apresentar? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Moraes e nós teremos hoje uma aula tendo uma revisão sobre divisibilidade. Muito bem, divisibilidade. Então, vem comigo. Primeiramente, quero relembrá-los o algoritmo da divisão. Isso. O algoritmo da divisão ele é composto pelo dividendo, que é o número que será dividido, o divisor, que é o número que irá dividir o dividendo, o resultado de uma divisão é o quociente, e se a divisão for exata, nós temos o resto igual a zero, e se a divisão apresentar um resto diferente de zero, é porque a divisão é uma divisão não exata. Vale mostrando uma divisão não exata. E vale lembrar, mais uma vez, que se eu multiplicar 5 vezes 5, divisor pelo quociente, e somar com o resto zero, nós vamos encontrar o dividendo 25. Como aqui 4 vezes 6, 24, somado com 1, a gente vai encontrar o dividendo que é o 25. Vamos relembrar alguns conceitos. Primeiramente, números primos. Quais os números primos? Os números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Por exemplo, é um conjunto infinito, ou seja, não tem fim, onde o menor número primo é o 2. E o 2, além de ser o menor número primo, ele também é o único número que é par. Todos os demais números primos são. E os números compostos são os números que têm mais de 2 divisores. Por exemplo, nós temos aqui o 4, o 6, o 8, o 9, é um conjunto também de números que conseguem de forma exata dividir o 20. Ou seja, são os divisores naturais de 20. O número 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Observe que os números que fazem parte do conjunto dos divisores sempre irá começar por 1 e terminar no próprio número infinito. Ou seja, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Critérios de divisibilidade. Por que utilizarmos os critérios de divisibilidade? Muitas continhas, às vezes a gente pega um numeral, e esse numeral a gente pode usar os critérios para não ter que fazer realmente a continha da divisão. Primeiramente, o critério da divisibilidade por 1. É trivial que a gente saiba que o número 1 ele é um divisor universal, ou seja, todos os números são divisíveis por 1. E quando a gente utiliza a palavra divisível, é porque a nossa divisão é uma divisão exata. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é um número par. E para esse número ser de números pares, por exemplo, o 50 ele termina com o algarismo 0 e o 244 termina com o algarismo 4. Portanto, tanto 50 como 244 são números considerados pares, por isso eles são divisíveis por 2. Divisibilidade por 3.
Para o número ser divisível por 3, a gente vai somar os seus algarismos, e se a soma desses algarismos for um número divisível por 3, obviamente o numeral que a gente somou os algarismos também será um número divisível por 3. Como exemplo, nós temos aqui o numeral 72. Se eu somar o 7 mais o 2, a gente vai encontrar o resultado 9, e 9 é divisível por 3. Portanto, o 72 também será divisível por 3. Certo? Ou seus dois últimos algarismos será um número divisível por 4. Por exemplo, nós temos aqui o número 500. O número 500 ele termina em 00. Se ele termina em 00, ele é divisível por 4. E também temos o número 1016. O número 1016, os dois últimos algarismos é o 16. Como o 16 é divisível por 4, obviamente 1016 também será divisível por 4. Divisibilidade por 5. Para o número ser divisível por 5, ele poderá terminar ou em 0 ou em 5. Ou seja, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Nós temos como exemplo o numeral 10 e o 15. O 10 termina com o algarismo 0 e o 15 termina com o algarismo 5. Portanto, o 10 e o 15 são números divisíveis por 5. Critério de divisibilidade por 6. Para o número ser considerado divisível por 6, ele tem que atender duas regrinhas. Ou seja, ele tem que ser divisível por 2 e também tem que ser divisível por 3. Ou seja, ao mesmo tempo, ele terá que ser divisível tanto por 2 como por 3. Nós temos como exemplo o numeral 810. Observe que o 810 ele é um número par, pois ele termina com algarismo 0. Se ele é par, ele é divisível por 2. E se eu somar os algarismos do numeral 810, 8 mais 1 mais 0, a gente tem que a soma desses algarismos é o 9. E o 9 é um número divisível por 3. Portanto, se 9 é divisível por 3, o 810 também será divisível por 3. E se ele atendeu, o 810, se ele atendeu as regrinhas, que ele é divisível por 2 e ao mesmo tempo é divisível por 3, ele também será divisível por 6. Divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se multiplicarmos o último algarismo por 2. Por exemplo, a gente vai pegar o último algarismo, nós iremos multiplicá-lo por 2. Os demais algarismos formarão um novo número que a gente vai subtrair do resultado do produto do último algarismo e multiplicar por 2, eu vou encontrar 6. Pegando os dois últimos algarismos que ficaram separados, nós temos 55, sendo subtraído do resultado do produto, que é 6, ou seja, 55 menos 6, a gente vai encontrar como resultado o 49. E o 49, como ele é divisível por 7, obviamente vai indicar que o número 553 também será divisível por 7. Divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8 ela é bastante parecida com a do 4, sendo que ela também segue duas regrinhas. A primeira, ele poderá terminar com 3 algarismos zeros, ou seus 3 últimos algarismos é um número divisível por 8. Nós temos aqui como exemplo o número 1000. Observe que o 1000 termina com 3 algarismos zeros. Então, sem fazer nenhuma continha de divisão, eu já sei que o número 1000 ele é divisível por 8. Assim como o numeral 3120. Observe que ele termina, os 3 últimos algarismos é 120. E o 120 dá para dividir por 8. Portanto, o número 3120 também será divisível por 8. Divisibilidade por 9. Para o número ser divisível por 9, a regrinha também é parecida com a do 3, sendo que agora a soma dos seus algarismos será um número divisível por 9. Por exemplo, nós temos aqui o numeral 1000, sabe que o 9 é divisível por 9. Portanto, 1080, sem fazer nenhuma continha de divisão, a gente sabe que ele também será divisível por 9. E a divisibilidade por 10 é quando todo número que terminar em 0, ou seja, com algarismo 0, ele será divisível por 10. Agora, se você quer saber quantos divisores naturais possui um número, ou até mesmo saber quais são os divisores naturais, numa regrinha que você fique mais seguro para não esquecer nenhum divisor, vem comigo então aqui para a regrinha. A primeira regrinha, nós vamos pegar o 80 e vamos fatorá-lo. Quando a gente usa a fatoração, nós vamos encontrar apenas divisores primos. Ou seja, o 80, como ele é par, ele pode ser dividido por 2, que vai resultar em 40. O 40 é par, pode também ser dividido por 2, que vai resultar em 20, que poderá ser por 2, que vai resultar em 10. O 10
também vai ser por 2, que vai resultar em 5. Já o 5 não pode ser por 2. Então, nós vamos dividi-lo por 5. Então, a gente encontrou que o 80, ele nada mais é do que 2 elevado à quarta potência vezes 5 elevado a 1. Você vai conseguir saber quantos divisores tem, quantos divisores naturais tem o número 80. E a lei do expoente é muito prática, muito fácil. Você simplesmente terá que pegar cada expoente e somar mais um. E o resultado entre as somas dos expoentes, você vai multiplicá-los. Por exemplo, o 4 nós vamos somar mais um. E os 1, nós vamos somar mais um. Ou seja, eu peguei cada expoente da forma fatorada e adicionei mais um. Agora eu vou somar 4 mais 1, que vai dar 5, e 1 mais 1, 2. Multiplicando 5 vezes 2, eu encontro que o número 80 tem 10 divisores naturais. Agora, se você precisa saber quais são os divisores de 80, você pode, que novamente eu vou usar a fatoração, sendo que eu costumo muito brincar que essa regrinha eu chamo da regra da botinha, porque eu vou fatorar, depois eu vou traçar uma paralela com os números primos da minha fatoração e vou jogar o 1 lá em cima. E o que acontece? Para cada divisor primo, eu irei multiplicar por 1. E assim, sucessivamente, o divisor primo com o numeral que está acima. Tipo, 2 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 1, eu teria novamente 2. Mas como 2 já foi colocado, eu não preciso repetir. Então, novamente, 2 vezes 1, eu tenho 2. 2 vezes 2, eu tenho 4. 2 vezes 4, o 8. 2 vezes 8, 16. Uma vez que o conjunto dos divisores sempre vai iniciar pelo número 1 e terminar no próprio numeral. Ou seja, o 80 é o maior divisor composto do próprio número, que é ele mesmo, o 80. Então, nós temos divisores de 80. 1, 2, 4, 5, 8. Temos 10 divisores naturais para o número 80. Mas tem uma palavrinha que a gente se depara muito em algumas situações, problemas. O MDC, o máximo divisor comum. E o máximo divisor comum é o maior divisor comum entre 2 ou mais números que estão envolvidos nessa operação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui os divisores de 20. O 1, o 2, 4, 5, 10 e 20. Lembrando, são os divisores naturais do número 20. Divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Observe que como o conjunto dos divisores é um conjunto que tem fim, é um conjunto finito, a gente consegue determinar todos os divisores e a gente, com isso, pode dizer qual será o maior divisor comum. O maior divisor comum, então, é o divisor que se repete tanto nos divisores de 20 como nos divisores de 30. E observe que o maior divisor comum de 20 e 30 é o nosso MDC, que no caso será o numeral 10. E quem seria o mínimo múltiplo comum? O MMC. O MMC, observe que o conjunto dos múltiplos, como eu já havia falado anteriormente, é um conjunto infinito. Então, eu não tenho como dizer qual será o maior múltiplo. Porque se eu pensar em um maior múltiplo, sempre vai ter outro que será bem maior. Então, por ser um conjunto infinito, a gente não tem como pegar o maior múltiplo, e sim identificar quem será o menor múltiplo comum, diferente de zero. Então, os múltiplos de 20, nós temos que o zero é um múltiplo 30, 60, 90, 120, 150, indo ao infinito. E agora nós vamos identificar qual é o múltiplo, ou seja, o menor múltiplo comum entre 20 e 30. Observe que o menor múltiplo, nós temos o quê? O 60. Professor, mas o 120 se repetiu. Tudo bem, o 120 se repetiu, mas ele não é o menor. A gente está atrás do menor múltiplo comum, diferente de zero. No caso, então, o MMC de 20 e 30 é o 60. Mas existe uma regrinha prática para você encontrar tanto o MDC como o MMC. E, novamente, essa regrinha prática, ela é resolvida através da fatoração, sendo que agora é uma fatoração conhecida como fatoração simultânea, porque eu vou fatorar tanto o 20 como o 30 ao mesmo tempo. Observe que o 20 e o 30 são números pares. Por eles serem pares, a gente pode dividi-los por 2. 20 por 2 eu encontro 10, mas o 30 por 2 eu encontrei 15. 15, como eu não posso dividir por 2, eu irei repetir. Entre 5 e 15, eu não posso dividir mais por 2, mas eu posso dividir por
5. Já o 5 será dividido por 5, tendo como resto 1. Ou seja, eu encontrei que a fatoração simultânea de 20 e 30 seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E para a gente encontrar o MDC e o MMC, nós vamos para o MMC. Já para o MDC, eu tenho que ter uma atenção maior. Para o MDC, eu tenho que observar quais os divisores primos conseguiu dividir ao mesmo tempo os números que estão envolvidos nessa fatoração. Observe que o 2, ele conseguiu dividir o 20 e o 30. Então, eu vou guardar esse 2. Já esse outro 2, ele não conseguiu dividir o 15. Então, eu vou excluí-lo momentaneamente. O 3 também não, mas o 5 conseguiu dividir os 5. Então, eu tenho guardado o 2 e o 5. E eu irei multiplicar para encontrar o MDC. Ou seja, o MDC, como eu tinha dito, vai ser o produto entre 2 vezes 5, que são os números que conseguiram dividir ao mesmo tempo os números envolvidos na fatoração, ou seja, MDC de 20 e 30, 10. E o MMC é justamente o produto dos fatores primos, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que será o número 60. Eu coloquei aqui alguns exercícios, e esses exercícios a gente tem que ter o máximo de atenção justamente no seu enunciado. Aqui já está até aparecendo a minha resposta, né? Que a resposta será que eles irão se encontrar daqui a 120 dias. Mas como é que eu vou saber como é que eu vou saber uma forma de encontrar essa resposta? Então, vamos ler com bastante atenção o enunciado. 3 consultores viajam a serviço periodicamente para realizar visitas aos clientes. O primeiro viaja de 8 em 8 dias, o segundo de 10 em 10 dias e o terceiro de 12 em 12 dias. Se todos viajarem hoje para fazer visitas, daqui a quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia? Esses probleminhas que trazem, irei fatorar o 8, 10 e o 12 simultaneamente. Fatorando, a gente sabe que o 8, 10 e 12 é par, pode ser divisível por 2. O 4, 5 e 6, que são os resultados da fatoração inicial, a gente sabe que o 4 e o 6 poderá ser dividido por 2. Então, o 5 eu vou repetir. Doação, eu tenho aqui que o 2 repetiu 3 vezes, corrigindo. Eu tenho 2 elevado a 3, que será multiplicado pelo 3, que se repetiu só uma única vez, que será multiplicado pelo 5, que se repetiu apenas uma única vez. Então, 2 elevado a 3 é 8, irão se encontrar daqui a 120 dias. Vamos para mais um probleminha. Probleminha do Instituto Federal de Pernambuco. Em uma determinada escola, foi realizada uma gincana com o objetivo de arrecadar alimentos. E nessa arrecadação, foram arrecadados 144 pacotes de feijão, 96 pacotes de açúcar, 192 pacotes de arroz e do número de cestas. De forma que não sobrasse nenhum pacote de alimento e nenhum pacote fosse partido, ou seja, dividido ao meio, né? Seguindo a exigência da diretora, quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta? Observe que o nosso enunciado já nos diz qual o método que eu irei utilizar. Quando ele me fala maior número de cestas, já está bem claro que será o quê? O maior divisor comum. Então, nós vamos fazer o quê? Nós iremos fatorar os números envolvidos nessa questão. O 96, 144, 192 e 240. Você irá fatorá-los. E depois que você fatorar, eu já tenho aqui minha fatoraçãozinha, você vai agora observar quais os divisores primos que conseguiu ao mesmo tempo dividir o 96, o 144, o 192 e o 240. Observe que esse número 2, beleza, vou guardá-lo, ele conseguiu dividir todos ao mesmo tempo. O outro número 2, também. O terceiro número 2, também vou guardar. O quarto número 2, também irei guardar. Já o quinto divisor primo, número 2, já não vai ser possível ser guardado, porque ele não conseguiu dividir nenhum 9 e nenhum 15. Aí você vai seguir, você observa que o 3 conseguiu dividir todos os números envolvidos.
E a gente também viu que o 5 não conseguiu. Então, a gente tem o quê? O MDC será formado entre 2 elevado à quarta potência vezes 3, que são os divisores primos que eu consegui guardar. São aqueles divisores primos que consegui dividir todos os números envolvidos na fatoração. 2 elevado à 4 é 16. Multiplicado por 3, a gente tem 48. Ou seja, 48 não é a nossa resposta ainda. Como ele queria apenas a questão feijão para a cesta básica, nós temos 144 pacotes que iremos dividir por 48, que é o MDC, encontrando 3. Ou seja, para esse probleminha, nós temos 3 pacotes de feijão em cada cesta. Mais uma questãozinha do Instituto Federal, onde diz o seguinte: os critérios de divisibilidade fazem parte da aritmética elementar e são regras simples que permitem verificar se um número é divisível pelo outro. Aí foi nos dado aqui um numeral, formado pelo número 5, letra A, 3, 8B. E ele diz que esse número tem que ser divisível ao mesmo tempo por 3 e por 10. E ele quer saber os valores de A e B. Para esse probleminha, nós vamos utilizar os critérios de divisibilidade. Então, primeiramente, para o número ser divisível por 10, que é uma das condições que ele quer para esse problema, observe que o meu algarismo B tem que terminar em 0. Então, eu já sei que o algarismo B, a letrinha B, representa o algarismo 0. E se eu olhar para os itens, nós temos aqui que apenas o item C e o item D me indicam que a letra B poderia ser o 0. Então, por eliminação, eu já vou tirar o item A e o item B. Ou é o item C ou é o item D. Agora, vamos ao número divisível por 3. Então, vamos lá. No lugar do A, eu vou colocar tanto 1 como 3 como 2, só para mostrar como seria o meu raciocínio para essa questão. Então, a gente já sabe que o B é igual a 0, porque o numeral tinha que ser divisível por 10. E o A eu vou fazer testes com os números que eu tenho no enunciado. Então, eu coloquei 5 mais 3 mais 8, mais o 0, que no caso é o algarismo B, mais 1. Se por acaso o item A fosse um item correto, que a gente já eliminou dizendo que não era. A gente pode constatar que a soma daria 17. E 17 não é divisível por 3. Vamos agora fazer o teste utilizando o 2, indo por ordem crescente. Nós temos que santo, a gente já sabe que o 2 é a nossa resposta. A gente já sabe que a resposta dessa questão é o item D. O A é o 2 e o B é o 0. Mas vamos constatar, substituindo o A por 3. Fazendo essa substituição, nós temos 5 mais 3 mais 8 mais 0. No lugar do 0 ter ajudado. E eu quero contar com vocês na nossa próxima aula amanhã. Fiquem com Deus e até a próxima.
Olá, queridos alunos, bom dia. Nada a gente lembrar que todo o procedimento de higienização, todo o mecanismo de higienização da sala, dos objetos que estão sendo utilizados, nós seguimos um protocolo rígido para garantir a saúde e a qualidade dos vídeos que estão sendo aplicados para vocês, tá bom? Então, vocês estão em casa recebendo essa informação, e aqui em casa também o acesso à internet, então pode, de repente, minimizar um pouco a qualidade do seu vídeo. Caso você apresente um vídeo com a qualidade não tão interessante, você pode ir no cantinho superior da tela e mudar a resolução para 720, tá bom? Então fica essa dica. E lembrando também que caso a gravação vão estar disponíveis na plataforma do YouTube para que você possa assistir com calma, depois quantas vezes for necessário, pausando, verificando os apontamentos dos professores. Então, tudo isso vai ficar disponível para que você possa assistir posteriormente. Então, vamos lá, começando a revisão do capítulo 2. Então, capítulo 2, nós estaremos trabalhando os conceitos relacionados a calor. Então, o que é o calor? Iniciando por um dos conceitos importantes, que seria a questão da temperatura. Então, vamos lá. Temperatura é a medida de agitação das moléculas. Como assim, professor? Então, nós temos uma relação entre a temperatura, se ela está mais alta ou mais baixa, e o nível de agitação das moléculas. Nós sabemos que há diferentes níveis de agitação molecular. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. A água. Aqui eu tenho a representação da água nos 3 estados de agregação na matéria, ou seja, nos 3 estados físicos, que seria a água sólida, líquida e gás ou vapor. Então, nos 3 estados físicos, elas vão apresentar características de agitação molecular diferenciadas. Isso por conta da temperatura. Como assim, professor? Se eu tenho a água no estado sólido, a agitação dessas moléculas é mínima, então elas estão bem agrupadas, justamente porque a temperatura está bem baixa. A partir do momento que eu começo a aquecer sequentemente, a temperatura também aumenta. Então, o detalhe é esse. O nível de agitação das moléculas está relacionado com a temperatura. Então, lembrem dessa associação. E, por fim, nós temos aqui a água no estado gasoso ou de vapor, que você pode perceber que essas moléculas estão super agitadas. Então, por elas estarem muito agitadas, bem distantes umas das outras, vai caracterizar aí essa propriedade, ou seja, esse estado físico da água passando para o estado de vapor. Então, mais uma vez, a relação entre a movimentação das moléculas e a temperatura é essa. Quanto mais elevada a temperatura, maior a agitação das moléculas. Quanto menor a temperatura, menor a agitação dessas moléculas. Entendidos? Vamos lá. Outro conceito importantíssimo, que é necessário nós frisarmos, que é o carro-chefe aí do próprio capítulo, é o calor, né? Então, o que é calor? É a energia térmica que passa de um corpo para o outro. Então, calor seria a energia térmica passando de um corpo para outro. Lembrando, essa transferência, ela segue um fluxo, né? Então, sempre a energia térmica vai ser passada do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Sempre passando do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vamos dar um exemplo. Aqui nós temos o corpo A, que tem uma temperatura de 5 graus Celsius, e o corpo B, com a temperatura de 10 graus. Como é que vai haver essa transferência de calor, essa transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o de menor? Vamos usar mais exemplos. Nós temos aqui uma situação que pode, inclusive, ser feita de forma experimental em casa, né? Bem simples. Eu tenho um corpo A, que é uma xícara vamos falar com café, né? Uma xícara com café, uma temperatura mais elevada, ou seja, está bem quente. E aqui eu tenho uma xícara com café com a temperatura que eu vou fazer. Eu vou colocar esse café da xícara A junto com o café da xícara B em um recipiente hermeticamente fechado, ou seja, dentro de uma caixa de isopor, para evitar contato com o ambiente externo. O que é que vai acontecer? Vamos lembrar, o calor vai passar do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o calor, a energia térmica vai passar do corpo A para o corpo...
a energia térmica, o calor, passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico, onde ambos estarão com a mesma temperatura. Então, o café que estava quente e o outro que estava frio vão ficar morno, né? Temperatura aí equivalente aos dois. Uma experiência também que pode ser feita em casa, inclusive essa experiência tem no livro de vocês, acredito eu que o professor deve ter passado durante a execução desse capítulo. Nós temos um recipiente com água quente e um recipiente B com água fria. Derrame de que essa sensação térmica é relativa, pois depende da situação em que e da nossa sensibilidade individual. É muito comum nós percebermos, às vezes, no noticiário, quando se fala, o estado do Ceará está com a temperatura de 32 graus, com sensação térmica de 35. Então, nós temos uma temperatura, como eu já disse, que é o grau de agitação das moléculas, e a sensação térmica é como nós aqui vamos dar um exemplo, que é o Pedro, né? Então, Pedro, ele vai fazer um determinado experimento. Vai colocar a mão direita em um recipiente de água fria, né? Bem geladinha, e a outra mão esquerda, a direita na água fria, a esquerda na água quente. Depois ele vai pegar e colocar essas duas mãos num recipiente que tem água morna. Atenção, está colocando a mão na água morna. Mas a sensação térmica vai ser diferente de acordo com a mão que ele vai estar sentindo. Por quê? A mão que estava na água fria, ao entrar em contato com a água morna, vai sentir que aquela temperatura. Então, as sensações térmicas são diferentes. Isso também é possível visualizar de acordo com os materiais que são utilizados, como materiais condutores e isolantes térmicos. Vou já falar sobre isso. Falando em temperatura, nós não podemos deixar de falar sobre o termômetro, que é um equipamento utilizado para medir a temperatura. Vale fazer uma ressalva quanto à questão às vezes, usualmente, a pessoa fala, fulano, tira a minha temperatura. Você não pode tirar a temperatura do corpo, senão você vai ter sérios problemas aí para o metabolismo daquele indivíduo. Você vai medir a temperatura, ou aferir a temperatura. Então, você já fica sabendo, a partir de hoje, quando você chegar para sua mãe, você pede, mamãe, você pode aferir a minha temperatura? Olha aí, que legal. Então, nós podemos utilizar esses termos de forma correta. Vamos falar aqui de dois termômetros. Primeiro termômetro, um termômetro de mercúrio, que é aquele termômetro mais clássico, porém, vale ressaltar que o termômetro de mercúrio não é mais comercializado, ele foi proibido, porque o mercúrio é um metal pesado e altamente tóxico. Então, aconteciam vários incidentes do termômetro quebrar por ser a sua constituição de dilatação. Quando ele dilata, ele tende a subir numa coluna de vidro no interior do termômetro e vai atingir as escalas que estão graduadas aqui, mostrando efetivamente qual a temperatura daquele corpo. Então, o termômetro de mercúrio, hoje é utilizado o termômetro com álcool. Então, às vezes, você vai no seu laboratório e vê lá um termômetrozinho de vidro e diz, tio, professor, não pode utilizar esse termômetro, porque é um termômetro de mercúrio. O professor disse que era tóxico. Mas não, ali é um termômetro muito semelhante, mas dentro dele vai ter álcool, que também vai ter essa capacidade de expansão de dilatação. E o termômetro digital, termômetro muito utilizado, inclusive quem tem criança em casa sabe que ele é muito útil para aferir a temperatura, por ser a última medição, para que você possa fazer essa comparação. Então, é bem interessante. Como é que eles funcionam? O primeiro, o termômetro de mercúrio, funciona a partir da dilatação térmica, como eu já falei. Aquele líquido que está ali dentro vai dilatar, atingindo uma determinada escala com temperatura. Já o termômetro digital ele vai funcionar na base do equilíbrio térmico entre o sensor de metal e o corpo do ser humano. Lembrando que nós temos outros termômetros também. Hoje em dia, a gente não pode deixar de falar dessas questões da pandemia em si, termômetros até mais higiênicos. Hoje em dia, você consegue medir a temperatura ou aferir através de um termômetro a laser. Aponta aqui para a testa do paciente, ou às vezes para o ouvido, e consegue também aferir essa temperatura. Bem mais higiênico, não precisa estar esterilizando. Ok? Então, medida de temperatura, nós utilizamos o termômetro. Vamos seguir falando sobre dilatação térmica. Dilatação térmica, como eu já comentei, a propriedade que vai fazer com que aquela matéria se expanda, ocasionando nenhum tipo de problema. Então, sempre com a supervisão de um adulto junto a você. Nós temos aqui duas garrafas, a garrafa 1 e a garrafa 2. Ambas possuem ar dentro e tem uma bexiga
na extremidade, na boca da garrafa. O que é que vai ser feito? Eu vou colocar essa primeira garrafa em uma água com a temperatura ambiente e a segunda garrafa em uma água com a temperatura alta, ou seja, uma água quente. O que vai acontecer depois de alguns segundos? Você vai perceber que, obviamente, se a água está quente, a temperatura é maior, e o que é a temperatura que eu falei para vocês? É a medida de agitação das moléculas. Então, se está muito quente, elas vão estar mais agitadas. Consequentemente, se elas estão mais agitadas, elas tendem a procurar outros espaços, a se expandir. No que ela vai se expandir, como eu tenho uma bexiga na boca da garrafa, ele vai para cima e vai ficar bloqueada pela bexiga, consequentemente inflando essa bexiga. Então, quanto mais temperatura, o corpo vai dilatar. O grau de agitação é maior, consequentemente ele dilata. Vamos a exemplos do nosso cotidiano. Nós temos dilatação térmica esquenta. No que ele aquece, a temperatura aumenta, as moléculas começam a se agitar mais e ele tende a se expandir, dilatar, dilatação térmica. Então, por isso que você sempre visualiza pequenos espaços entre os trilhos. Isso aqui não foi erro de engenharia, não é porque calcularam mal a quantidade de metal e deixaram faltando entre um e outro. Não, isso aqui é necessário, porque quando esse metal ele aquece, ele vai dilatar, ele precisaria para cima ou para a lateral. Isso poderia ocasionar um acidente gravíssimo do trem descarrilhar. Então, isso aqui é necessário, é um espaço de dilatação. Nós chamamos isso, né, de junta de dilatação. Desculpa. Também é muito comum acontecer em concreto. Então, você tem uma ponte. Verifiquem a partir de agora, né? Você está andando pela cidade, você vai passar num viaduto, numa ponte, você consegue encontrar pequenas juntas. Não é muito espaçado, são juntas de dilatação, presente justamente por conta disso. O concreto, por estar exposto à temperatura mais elevada do Sol, ele tende a se dilatar. Consequentemente, ele precisa desses espaços, porque se eles fossem todos unidos, essa dilatação faria com que o concreto se fragmentasse, começaria a surgir algumas rachaduras, ou seja, com o tempo, uma fragilidade da estrutura. E é isso que nós não queremos, se é justamente uma estrutura que precisa de uma grande... está bem firme, porque vários carros vão estar transitando por ele, então nós temos que ter o máximo de segurança possível. Então, 2 exemplos do cotidiano de dilatação térmica. Vamos agora falar de conceitos importantíssimos, que seria a propagação do calor. Então, propagação do calor, nós já vimos temperatura, vimos calor, vimos a questão da dilatação, e agora a propagação de calor, que pode acontecer de 3 maneiras. Vamos lá. Primeira maneira, condução térmica. Segunda forma, convecção. E a terceira, irradiação. Vamos detalhar todas as 3. Na condução térmica, acontece da seguinte forma. A propagação do calor, ela acontece passando de molécula a molécula, de uma forma um pouco mais lenta. Exemplo, metais. Os metais são excelentes condutores de temperatura. Um exemplo da condução, uma dica do professor. Condução, contato, né? C de condução, C de contato. Então, lembrem, a condução necessita desse contato entre materiais. Então, eu tenho aqui uma barra de ferro, o Joãozinho aqui está segurando a barra de ferro e colocando exposta a uma chama. Gradativamente, esse calor vai passando de molécula em molécula até chegar à mão do Joãozinho, que não vai suportar e vai soltar. Então, aconteceu aqui um processo de condução térmica, ou seja, de propagação por condução. Aqui nesse exemplo, nós temos as moléculas gradativamente sendo aquecidas e passando essa temperatura para frente. Ok? Vamos dar um exemplo também como pode acontecer na praia, né? Ixi, tem muita gente aqui com saudade de caminhar na praia, na areia da praia. Logo, logo estaremos saindo dessa e vai ser possível concretar calço. Quando você pisa na areia quente, você percebe que com questões de segundos, dependendo da temperatura, você já sente o seu pé aquecer. Então, ali, o calor está sendo transferido, ou seja, está sendo propagado através de um processo de condução. E já que eu falei de materiais condutores, excelentes condutores de temperatura, vamos falar de isolante. Alguns materiais são ótimos isolantes térmicos, ou seja, ele tem a capacidade, ele não transfere a temperatura com tanta rapidez. Nós temos aqui o exemplo da água, sim, a água é um isolante térmico também, o gelo, o ar, a lã, o isopor, a borracha e a madeira. Vamos dar um exemplo da madeira, casas de veraneio, casas geralmente em locais mais frios,
Você tem o assoalho da casa, ou seja, o piso da casa de madeira, para trazer aquela sensação térmica, aquele conforto térmico, ser mais agradável. Então, é um exemplo também de líquidos em gases, onde essa mudança vai acontecer com a diferença da temperatura entre eles. Vamos dar um exemplo, a água no fogo. Quando você coloca uma água para ferver, a água que está mais aqui embaixo em contato com a chama está bem mais quente do que a água que está mais na superfície. Então, a água desce no ar-condicionado. Então, você pode perceber que os ar-condicionados sempre estão colocados na parte superior da sala. Não é questão de estética, ser mais bonito, não. É questão funcional. Vocês sabem muito bem que o ar frio ele é mais denso, então ele tende a descer, e o ar quente é menos denso, ele tende a subir. Então, esse ar frio vem lá de cima, ou seja, o ar-condicionado está na parte superior, ele vai descer por ser mais denso do que o ar, e o ar quente que está embaixo, emanando das pessoas, dos objetos, ele vai subir. Então, você tem um fluxo, um ciclo, que é um processo de convecção. Também muito comum e acontece de forma natural nas brisas marítimas e brisas terrestres. Então, você tem essa característica também. Brisa marítima, que é aquela brisa que vem do mar para a terra de dia, e a brisa terrestre, que vem da terra para o oceano, para o mar à noite. Né? Uma característica. Por quê? Porque como o barco é impulsionado pelo vento, ou seja, é a vela, a jangada, então esse vento, essa brisa terrestre que vem do continente para o oceano, leva o barco até o oceano. E eles retornam, depois do processo de pesca, ou seja, de toda a atividade pesqueira, pela manhã, aproveitando o embalo, ou seja, a brisa marítima retornando para o continente. Então, só uma curiosidade aí bem interessante. E, por fim, nós temos a irradiação. A irradiação é um processo que ocorre entre as ondas eletromagnéticas e acontece no vácuo. O único que pode acontecer no vácuo, ou seja, sem contato, é o que acontece na questão do Sol. Os raios infravermelhos de ação eles chegam até o nosso planeta, nos aquecendo, isso é muito importante. E também um exemplo aqui, ó, o rapazinho aqui está aquecendo as mãos, o calor emana e aquece o seu corpo. Então nós vimos aí condução, convecção e irradiação. Vamos dar um exemplo aqui onde acontece todos ao mesmo tempo. Uma panela fervendo, tem uma chama irradiando calor por irradiação, a temperatura sendo passada pelo metal, do cabo de metal da panela, para o usuário, e aqui dentro a diferença de temperatura da água mais quente e mais fria, realizando um ciclo, um processo de convecção.
Bom dia, galera. Tudo bom? A gente vai começar hoje com o capítulo 1 do aula do 7º ano. E aí, para as pessoas que por algum motivo tiver a resolução um pouquinho ruim, você vai lá naquelas 3 bolinhas no canto superior da tela, no canto direito superior, e aí você muda a sua resolução. Vocês podem acessar a qualquer momento do dia sem nenhum problema. Tá ok? De boa? Então vamos lá. Vamos começar aqui, que a gente vai trabalhar aqui no capítulo 1 do 7º ano. Pronto, voltei. Vamos abordar aqui, no capítulo 7, nós vamos trabalhar com gênero, biografia e suas características, estrutura da oração, sujeito, predicado e tipos de sujeito, né? Como é que funciona? Vamos trabalhar com isso aqui tudo. Se por acaso não der tempo de a gente trabalhar com tipo de sujeito, que é o nosso último tópico, nenhum problema, a gente volta amanhã e continua o capítulo, tá? Ficam tranquilos com isso, a gente vai fazer uma revisão para vocês de tudo que vocês trabalharam. Quem está com o livro Sais, tranquilo, quem não tiver, isso aqui vocês vão acompanhar por aqui, vai ficar tudo tranquilo também, ok? Vamos lá. Nós temos aqui a imagem da Malala, né, da Malala, e aí nós temos aqui, ou nacionalmente, e vai ser falado sobre a vida daquela pessoa. Lógico que cada um de nós podemos fazer a nossa própria biografia, aí seria uma autobiografia, tá? Mas geralmente quando nós vamos a uma livraria e nós acessamos biografias, são pessoas que têm uma repercussão estadual, regional, nacional, né, na maioria das vezes, ou personalidades internacionais. Então, ela tem um certo respaldo. Mas, lógico, cada um de nós aqui podemos fazer, sem nenhum problema, uma biografia sua, e seria, no caso, a autobiografia, tá? Como é que funciona? É uma narrativa não ficcional. Por que ela não ficcional? Porque é um personagem, né? Um personagem real, não um personagem fictício. Então, por exemplo, são pessoas que têm uma importância nacional, que têm uma importância mundial, né? Que busca reconstruir os fatos mais relevantes da vida de uma pessoa ou de uma personagem que normalmente alcançou a fama por meio de suas ações. Então, são pessoas que pode ser um grande político, pode ser um grande cientista, pode ser um grande padre, um líder religioso. Então, não está vinculado assim, tem que ter um determinado critério para que ele seja feita a biografia. O critério é ele ter ganhado notoriedade, ter ganhado fama, sucesso, pelo trabalho que ele desempenhou ao longo da vida. Se for na internet, você consegue ver ele automaticamente. Quando você bota biografia, automaticamente aparecem vários livros, né, que são biografias, e você vê, deu entrevistas, então você pode trabalhar com diversos níveis, tá? Como é que funciona? Nós temos a narração em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Porque você está contando a história de outra pessoa, não é sua. Quando é sua, é autobiografia, mas o gênero aqui é biografia. Então, você vai contar a história de outra pessoa. Então, você vai ter que ela se tornasse, né, uma pessoa famosa, uma pessoa notória. Então, os verbos vão estar no passado. Presença de pronomes pessoais e possessivos, né? Eu peguei ali uma biografia que tinha verbo no futuro, que tinha um verbo no presente, que tinha um pronome, vamos supor, um pronome indefinido. Isso não inviabiliza, isso não torna o texto não biografia, não é isso. É que se você sair contando quantos verbos, né? Se conta, vamos lá, se tem 1000 verbos o texto, vamos imaginar, ou tem 1000 pronomes, o que vai prevalecer vai ser o quê? Vão ser os pronomes pessoais pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, pronomes possessivos e os verbos no passado, mas não quer dizer que não possa ter. No aspecto de vista gramatical agora, vamos trabalhar com a estrutura da oração. A oração, primeiro vamos lembrar o que é que vai ser a oração. A oração é uma palavra ou um conjunto de palavras em torno de um verbo ou uma locução verbal, né? Como vocês viram isso durante uma oração. Então precisa ter o quê? O sujeito e o predicado. Quando a gente vai fazer um estudo muito mais minucioso, a gente vai ver que só vai ter um termo que a gente pode considerar como um termo essencial. Mas os dois são essenciais, segundo a gramática, tanto o sujeito como o predicado. Diz, professor, por que o senhor está falando isso, que eu posso ter só um termo essencial? Porque você vai ver, ou você pode ter visto, dependendo do como foi o seu 6º ano, que eu posso ter uma oração sem sujeito. Então, como é que o termo é essencial, eu posso ter uma oração sem sujeito? Isso eu estou só levando vocês aqui a refletir um pouquinho mais. Mas, pela gramática, os termos essenciais são o sujeito e o predicado, tá? Então, a oração precisa ter o sujeito, precisa ter o predicado, para que eu possa validar aquilo ali como oração. E eu quero dizer essencial, precisa ter, né? É uma coisa indispensável, não tem os termos indispensáveis. Nós temos os termos essenciais, nós futuramente vamos ver os termos integrantes, depois nós vamos ver para os termos acessórios. E todos eles têm uma hierarquia. Qual é a hierarquia? Qual é o principal? O essencial, que é o sujeito e o predicado. Então, como é que funciona aqui? O sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, ou seja, é o ser sobre
quem se faz alguma declaração, é o ser sobre o qual se declara algo. Então, existe uma oração, aquela oração ela gira em torno do verbo, obviamente, mas existe o assunto, digamos assim, o que é o mais importante dali, o que é que está sendo abordado, o que está sendo falado. E aquilo ali é o quê? As praias estão cada vez mais poluídas. Quando você pega essa oração toda, né, quando você pega essa frase toda, você tem aqui o mais importante se torna o quê? Se torna as poluídas. Isso aqui, estão cada vez mais poluídas, está fazendo a declaração sobre quem? Está fazendo a declaração sobre as praias, que vai ser o sujeito. Tá? Fica o predicado. São as duas estruturas essenciais, sujeito e o predicado. Tirou uma, o que sobra é o predicado. Tirou o predicado, o que sobra vai ser o sujeito. Então, existe essa estrutura aí para vocês. Num primeiro momento, a gente vai ver que futuramente eu posso ter uma estrutura só com predicado, mas isso é futuramente. Agora, para a gente, os dois termos essenciais, sujeito e predicado, tirou o sujeito que fica o predicado, tirou o predicado que fica o sujeito. Então, o predicado é o termo que contém o verbo e informa o predicado. Quando você tem um predicado, quando você tira, o que fica obrigatoriamente é o sujeito. São duas coisas. Tirou um, fica o outro, deixa esse outro aqui vai deixar de existir também. Então, são as duas estruturas básicas, tá? Sujeito e predicado. Posição do sujeito na oração. Dependendo da posição de seus termos, a oração pode conter a ordem direta. A maioria de nós, quando a gente está, né, aprendendo a falar, quando a gente está começando, digamos assim, você observar a criança, ela segue um padrão, né, que é o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. Só que ela não tem nem ideia do que é sujeito, que é verbo, que é complemento. Mas é o quê? É o que na ordem direta, digamos assim, é o padrão, é o inicial, digamos assim, é o passo 1. O que seria o passo 2? É você mexer com essa estrutura. Mas agora a gente está no passo 1. Qual é o passo 1? É a ordem direta. O sujeito aparece antes do predicado. As crianças brincavam despreocupadas. Então, você tem aqui o predicado, brincavam despreocupadas, e aqui você tem um sujeito. Professor, mas eu posso dizer, brincavam despreocupadas as crianças? Lógico, como eu disse, o passo 1 é o sujeito e depois o predicado. Mas eu posso mexer com essa estrutura sem nenhum problema. Elas não são fixas, elas não estão ali cristalizadas. É óbvio que o mais comum é a gente botar o sujeito e depois o predicado. Quando a gente tem um domínio dessa língua, aí a gente mexe com essa estrutura. Bota o predicado, bota o sujeito depois, mas o normal, o natural é a gente começar primeiro o sujeito, depois o predicado, tá? Posição do sujeito na oração, né? Aqui a gente vai falar da ordem inversa. Aqui seria o passo 2. Quando a gente tem um certo domínio, a gente começa a brincar com essas peças. Então, eu tenho duas peças básicas, sujeito e predicado. Enquanto eu não sei, não tenho muita segurança, vai ficar sempre sujeito, predicado. Quando eu começo a ter mais segurança, eu posso usar o sujeito predicado, que é o que a gente vai usar na maior frequência, mas eu também posso mexer nessa estrutura. Eu posso botar o predicado na frente e depois o sujeito, como eu fiz aqui, ó. Brincavam despreocupadas as crianças. Não está errado em nenhum momento. São opções que você tem. Ah, professor, eu tenho que fazer obrigatoriamente de um jeito? O meu texto obrigatoriamente só pode ter ordem direta? O meu texto só pode ter ordem inversa? Não. O interessante é que a gente possa mesclar isso na minha redação. Isso estou falando a nível de redação, tá? Na redação a gente pode trabalhar com esse jogo. Ordem direta, indireta, ou direta e inversa. Ok? Sujeito no meio do predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Aí é outra possibilidade. Aqui, digamos assim, seria um nível mais avançado, né? Seria você colocar o sujeito, você tirar ele das extremidades, que você tem a primeira extremidade, que é ele antes do predicado, e depois você tem na outra extremidade, no caso, antes do predicado e depois do predicado. Então, você trabalha com as extremidades. Quando você bota o sujeito no meio, aí já quer dizer que você já está um nível um pouquinho mais avançado. Que também é interessante que a gente possa também fazer isso ao longo do texto. Quando a gente está conversando com as pessoas, a gente decide a maneira que você quer, obviamente. E o mais comum é você botar o sujeito e depois o predicado. Observe, converse com as pessoas a partir de agora, e quando você estiver conversando com as pessoas, veja como as pessoas primeiro botam o sujeito para depois botar o predicado. Mas não está errado se a pessoa fizer o contrário também, tá? Mas a gente percebe que existe uma predominância. Quando você vai para o texto escrito, agora a redação, o interessante é que você vá começando a misturar essas formas. Você bota a ordem direta, depois você bota a ordem inversa, depois você bota a ordem no meio. Agora, lógico, isso você vai adquirir com a prática, você vai adquirir com o domínio. No começo, você só sente segurança isso, porque quando a gente vai caminhar para o ensino médio, e no ensino médio, para que você tenha um texto muito bom, você vai trabalhar com as 3 ordens, você tem também. E agora vamos trabalhar com os tipos de sujeito. Os tipos de sujeito, nós não vamos trabalhar com todos os tipos hoje, tá? Nós vamos trabalhar com o sujeito com o sujeito determinado, mas nós temos sujeito determinado ou indeterminado,
e mais na frente a gente tem um sujeito inexistente, só que isso aí são graduações, tá? Então a nossa graduação agora é o quê? É o sujeito determinado. E existem também, como eu coloquei para vocês aqui, as orações sem sujeito, que é o sujeito indeterminado. Aí você vai perguntar, professor, mas o senhor acabou de dizer, lá nos slides anteriores, que o sujeito é essencial. Como é que o sujeito é essencial? Eu tenho uma oração sem sujeito. Foi onde eu quis chegar com vocês, induzir vocês, para que vocês refletissem, né? Que existem, às vezes, algumas falhas. Mas isso não vai mudar nada. A gente se apropriar que existe sujeito determinado, um indeterminado e oração sem sujeito, tá? Sujeito determinado. O que quer dizer uma coisa determinada? É algo identificar com precisão a partir da concordância verbal. Pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode, depois a gente vai ver como é que ele trabalha também, quando ele não existe, né? Não existe não, ele não aparece. Então, ó, a rua estava deserta. Você tem aqui, no caso, o sujeito, aqui está sublinhado só rua, porque é o núcleo do sujeito. Você tem o sujeito todo, que é a rua, e toda vez que você tem um sujeito, existe um núcleo. O que é que vai ser o núcleo? É a parte mais importante do sujeito. É como se você tivesse, vamos fazer uma relação com a biologia, né? Você tem aqui, você tem a membrana celular, você tem o citoplasma, você tem o núcleo. Então, o que é o núcleo? É onde tem as informações importantes da célula. A mesma coisa acontece com o núcleo do sujeito. É onde você tem a informação mais importante do sujeito. Você tem um sujeito todo, mas desse sujeito todo, existe uma parte mais importante. Você tem um sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque só existe um núcleo. Quando você tem... E aí, cuidado, porque a gente fica achando que, às vezes, sujeito simples é no singular e o composto é no plural. Nada a ver. Eu posso ter um sujeito simples que eu tenha ali no plural. Vamos supor que ali, em vez de, em caso, a rua estava deserta, fosse assim, as ruas estavam desertas. Estão, né? Agora, por conta do corona. Então, estão desertas. Então, como é que funciona? Você tem aí, no caso, um núcleo só. Então, está no singular, está no plural, não tem nada a ver com ser simples e composto. Que simples e composto é a quantidade de núcleos. Só tem um núcleo, que é o que está destacado para vocês aqui, rua, mas lembre que o que vai ser o que vai ser o sujeito para vocês é o grupo todo, é a rua, tá? Para ficar bem claro, é o que está laranjinha ali para vocês, ok? Sujeito composto, nós temos dois núcleos. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Você tem dois núcleos. O sujeito todo é tênis e natação. É tudo isso aqui que está de laranja para vocês, tá? Mas quem são os núcleos? Tênis e depois natação. Então seriam 3 núcleos. Então, passou de um núcleo, ele passa a ser composto. Um núcleo só vai ser singular. Independente se está no singular ou está no plural. Tá certo? Não tem relação. Então, um núcleo só simples, independente de estar no singular ou no plural, desculpa, que eu acho que eu falei um pouquinho errado aí. Desculpa aí, tá? Então, se está simples, é um núcleo só, independente de ser singular ou plural. 2 núcleos ou mais, ele passa a ser composto. Então, qual é a nossa função? A gente não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Porque muita gente acha que o sujeito está oculto, ele não existir. Não tem nada a ver. O sujeito não está oculto, ele não está aparecendo, mas ele existe. Então, por exemplo, aqui, vocês não estão aqui comigo, do meu lado, mas vocês existem. Então, vocês não estarem do meu lado não quer dizer que vocês não existam. Então, o oculto, ele não aparece, mas ele existe. Então, ele é determinado, tá? Então, ele pode ser chamado de implícito. Tem alguns livros que trazem esse material. Tem alguns livros que trazem o nome de elíptico. Elíptico porque vem de uma palavrinha chamada elipse, que quer dizer o quê? Omissão. Pode ser chamado de desinencial, porque desinencial, porque eu consigo determinar quem é o sujeito pela desinência do verbo, chamado também de oculto. Os nomes que nós vemos com mais comum, né, que a gente vê com mais frequência, é o oculto e desinencial. Mas você pode pegar outro livro, outro material, que você, por algum motivo, né, está lá conferindo, comparando. Então, você pode ter lá implícito, elíptico, mas aqui eu estou trazendo para vocês os nomes mais completos para vocês, tá certo? Então, aqui, ó, dispensamos todos os funcionários. Por que eu sei que o sujeito ali é nós? Por conta da desinência número pessoal aqui, o nós. Então, eu sei que aí é o sujeito oculto, tá? Então, ele é oculto, ele é determinado, porque eu consigo identificar quem é, e ele vai ser chamado também de simples. Por que simples? Porque eu só tenho um núcleo. Então, ele pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo, porque a gente fica achando que é sujeito simples ou composto ou oculto. Não. Tanto simples, né, o sujeito simples, o composto e o oculto, os 3, eles são sujeitos determinados. Então, determinado é a primeira classificação. Aí, quando ele é determinado, eu posso ter 3 níveis. Eu posso ter o nível simples, o composto e o oculto. E quando ele é oculto, obrigatoriamente ele vai ser simples, porque eu posso reduzir ele, tá certo? Então, ó, nessa oração, o sujeito é implícito e determinado, pois está indicado pela desinência verbal, no caso o mos, tá certo? Então, a gente consegue identificar por isso aí, ok?
Nós temos aqui uma espécie de um joguinho, de um exercício, para que a gente possa só recapitular o que a gente trabalhou agora. Identifica a classificação do sujeito de cada oração a seguir de acordo com o código apresentado. Então, ali você tem o número 1 para o sujeito simples, o número 2 você tem para o sujeito composto, o número 3 nós temos para o sujeito ali. Observar aqui, o sujeito vai ser quem? As mães. Se eu só tenho um núcleo, esse sujeito vai ser o quê? Simples, tá? O professor e os alunos resolveram as questões do livro. Nós temos 2 núcleos, ó. O professor e o aluno é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Mas quem vai ser o núcleo? Vai ser a palavra professor e vai ser a palavra aluno. Tá certo? Então a gente tem cuidado com isso. Que algumas vezes o sujeito, ele vai ser o núcleo. Mas muitas vezes o núcleo não vai ser o sujeito na sua completude. Tá certo? Então, por exemplo, às vezes você tem um sujeito assim, atletas de vários países. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Atleta de vários países. O sujeito, ó, o tamanho do mundo, né? Mas quem é o núcleo ali? Atletas. Então, uma coisa é o núcleo, outra coisa é o sujeito. Mas algumas vezes vai ser uma coisa só. Por exemplo, se eu disser assim, Mateus foi ao shopping. Quem vai ser o sujeito? Mateus. Quem vai ser o núcleo? Mateus também. Então, uma coisa não anula a outra. Eu posso ter o núcleo do sujeito e o sujeito iguais, e eu posso ter o núcleo do sujeito menor do que o sujeito. Os dois são válidos, tá certo? Resolvemos todos os exercícios da atividade. Cuidado quando vocês pegarem orações, frases que começam com o verbo. Porque às vezes o sujeito pode estar, lembrem sempre disso, quando vocês forem classificar sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, lembrem que o sujeito, muitas vezes, ele não começa a frase. Eu posso ter um sujeito no meio da frase, eu posso ter um sujeito no final da frase, né? A gente viu isso no começo da aula. Então, mais interessante do que a gente olhou para a frase e já botar lá que o sujeito é isso ou aquilo, leia a frase toda, até o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. Ele é um sujeito oculto também. Lembrando que essa divisão de simples e composto é para a gente poder facilitar para vocês maneiras que eu possa apresentar o sujeito. Mas quando ele é oculto, ele também vai ser simples, tá? É porque muitos livros não trazem essa informação. Mas o SAIS traz. Não deves falar alto nesta sala. No caso aqui, é o quê? Tu, né? Tu não deves. Então vai ser o quê? Vai ser o sujeito o quê? Oculto também, né? Conversavam a mãe e os filhos. Ó, aqui, para a gente não achar que o sujeito aqui vai ser eles. Porque aqui não pode ser, eu não posso dizer que vai ser eles. Porque eu tenho aqui, ó, a mãe e os filhos. A mãe e os filhos conversavam. Então, eu só fiz o quê? Eu fiz só a inversão. Então, cuidado quando a gente for analisar questões assim, quando a gente for fazer num livro, ou no livro que nós temos em casa do SAIS, ou quem não está com o livro do SAIS, mas tem outro material, quando vocês forem fazer os exercícios, tenham cuidado com essas inversões, que a gente está muito, às vezes, no automático, e vai sempre assim, sujeito e predicado, mas eu posso ter predicado e sujeito. Eu posso ter predicado, sujeito e predicado, como a gente viu, tá? Então, a gente pode trabalhar com várias opções, né, no caso. Então, aqui nós temos a resposta, checou direitinho o que nós fizemos. Vejam que aqui ele classificou o resolvemos e não deves falar alto nessa sala como, mas na hora de fazer a questão, não apareceu, você vai botar como oculto, que ele sempre vai dar essa opção para vocês também, tá certo? Então, lembrem disso aqui. Obrigado, gente, e na próxima aula a gente trabalha com outro capítulo, tá? Tchau, obrigado. Essa é a nossa última aula de hoje, tá certo? Aí vocês estudam à tarde esse material e a gente se vê amanhã, com certeza, ok? Obrigado, tchau.